Abra sua Bíblia comigo. 1 Crônicas 4, capítulo 4, verso 9. Que vai nos contar a história de um homem, em apenas 2 versículos. Mas um homem que deixou uma grande lição para nós. Grandes ensinamentos. Grandes aprendizados nós temos com essa palavra. 1 Crônicas 4, 9 diz assim: Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Feche seus olhos mais uma vez. Coloque sua Bíblia aí no seu assento. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai querido, Pai amado, é a Tua palavra que está sendo dita, está sendo falada. Meu Deus, que o Senhor use a minha vida de uma forma sobrenatural neste momento, Pai. Que as pessoas que estão aqui, os corações estejam sensíveis à Tua voz, Espírito Santo de Deus. Que todo espírito de distração, tudo aquilo que venha querer roubar e tirar as bênçãos dos Seus filhos caiam por terra agora em nome de Jesus. Porque seta maligna, seta contrária não tem poder aqui, Pai, porque nós estamos na Tua casa, estamos falando da Tua palavra. Então vem, Espírito Santo de Deus, mover os corações mais uma vez, Pai. Nós te bendizemos e nós te louvamos e nós te pedimos no Teu nome, que é o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Aqui nós vemos a história de um homem que a Bíblia só fala dele aqui. Nós não vemos mais em outras passagens, em outras histórias que falem algo sobre Jabes. E existe uma história curiosa, porque Jabes, ele nasceu numa tribo que significava alegria. A tribo de Judá, que era onde ele nasceu, significava louvado, glorificado ou exaltado. Mas não tinha nada a ver com o nome de Jabes. Porque a palavra nos diz que a mãe dele deu esse nome para ele porque ela teve ele com dores. Então imagina uma pessoa que nasceu numa tribo de alegria, de glorificado, de exaltado, carregar um fardo tão pesado como esse, que era o seu nome. Eu imagino que as pessoas olhavam para Jabes e sabiam que ele tinha esse nome. Uma pessoa que tinha o nome que por onde ele passava estava estampado lá. Que por causa dele, ele trouxe dor, tristeza. E a palavra nos diz logo em seguida, nos diz antes de falar que o nome dele era dessa forma, que ele foi mais ilustre que os irmãos. Olha que interessante. Como que ele foi mais ilustre que os irmãos se ele tinha um nome tão pesado assim? Um nome que carregava tanta tristeza, tanta angústia. Ele foi mais ilustre porque ele confiava no Deus de Israel. Não importa o nome que ele tinha ganho assim que ele nasceu. Não importava. Ele confiava no Deus de Israel. E quando ele faz essa oração e ele diz, o primeiro passo, quando ele diz para o Senhor que ele me abençoe. Ó, quem me dera que me abençoasses. Sabe o que ele estava dizendo aqui, queridos? Senhor, eu confio em Ti. E é somente através das Suas bênçãos que eu vou vencer. Às vezes nós carregamos fardos, histórias que nos acompanham, às vezes histórias da nossa família. A minha família, onde eu morava lá, na cidade que eu nasci, é uma família muito conhecida. E eu sempre brinco que quando eu morava lá, eu não tinha nome. Eu era sempre a filha de alguém ou a neta de alguém. As pessoas não me chamavam pelo meu nome. Às vezes sim, porque era só eu que tinha esse nome, né? Na cidade, mas muitas vezes meus irmãos, quando alguém perguntava e falava, Estefânia, filha do Kiki, que é o meu pai, a neta do seu Ponsone, que é meu avô.
Mas isso trazia uma alegria. Agora, esse homem, ele não tinha alegria. O nome dele carregava tristeza. E quantas vezes é assim conosco na nossa vida, né? Nós carregamos fardos e coisas que não é para a gente carregar. Lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28, está escrito assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jabes, ele orou para Deus, e ele falou para o Senhor abençoar ele, porque o Senhor era o dono das bênçãos. E Jabes sabia, onde quer que ele andasse, onde quer que ele passasse, onde quer que as pessoas olhassem para ele, mesmo sabendo do nome dele, ele seria abençoado. As bênçãos do Senhor estariam sobre a vida dele. E quando as bênçãos estivessem sobre a vida dele, não importava o que as pessoas dissessem do nome dele. O nome de Jabes não define quem ele era. O seu nome e o seu passado não definem a sua história. Quando Jesus ele olha para você, quando Jesus está caminhando a caminho da cruz, a caminho da crucificação, quando Jesus está caminhando, dando os passos para seguir, para ser crucificado, ele não olhava para o seu passado e nem para o seu nome. Ele olhava para você, para o seu coração, para aquilo que ele já havia conquistado na cruz e que ele iria conquistar na cruz por você. Eu não sei o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. Eu não sei o que as pessoas olham para você e falam: ah, porque o pai era um alcoólatra, a mãe era uma perdida. Isso não vai definir quem você é. A imagem está aí? A imagem que eu pedi para colocar? Não está aí? Sabe, queridos, eu vi uma imagem esses dias e a hora que eu estava estudando eu lembrei. 2 irmãos gêmeos, eles foram criados da mesma forma. E foram criados por um pai alcoólatra. Um deles se tornou alcoólatra. E o outro se tornou um empresário de sucesso. Aí quando as pessoas perguntam para eles por que eles se tornaram isso, por que eles são assim, a pergunta é a mesma. Meu pai era alcoólatra. Sabe o que isso nos ensina? Que não é porque lá no passado os seus pais erraram que você vai fazer igual. A decisão está nas tuas mãos. A decisão cabe a nós. Desistir, tem uma frase que eu marquei, que o oposto do sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Porque só fracassa quem está tentando. Quem não está tentando não está fazendo nada. Você está mais próximo da linha de chegada a cada dia que você dá um passo ante aquilo que você está buscando. Porque se você estiver estacionado no mesmo lugar que você está hoje e você não fizer nada, está aí a imagem. É tudo sobre decisões. Se você decidir hoje dar o primeiro passo, amanhã você está a segundo passo, rumo àquilo que você colocou no seu coração. Então não deixe que histórias do passado definam quem você é. Decida fazer a diferença. Jabes, ele decidiu fazer a diferença. E diante de todas aquelas situações, de todas aquelas pessoas que falavam dele, que questionavam ele, ele não se importou. Ele somente orou e ele pediu: Senhor, me abençoe. Ele foi atrás de Deus. E Deus é quem pode resolver qualquer situação. Quantas vezes nós temos situações que nós julgamos e aparentemente aos nossos olhos normais são impossíveis, porque nós somos limitados. E aí nós buscamos em quem? No amigo, no Facebook, no Instagram. Busque as bênçãos de Deus. Porque quando você estiver guardado debaixo das bênçãos do Senhor, todas as bênçãos dele vão te acompanhar. E não existe nada que vai tirar você da presença dele. Jabes percebeu que a vida dele não precisava ser marcada pela dor, mas sim
por uma caminhada cheio da presença de Deus. Sabe aquela pessoa que às vezes passa na rua e você olha, você fala, é um crente? Às vezes você nem falou nada com a pessoa, mas a pessoa sabe que você é um servo de Deus. É porque a presença do Senhor, ela exala em você. Glória a Deus. Às vezes a gente quer somente as bênçãos do Senhor, mas a gente não quer o dono da bênção. E nessa manhã eu quero dizer para você que mais do que as bênçãos que o Senhor pode te dar, queira a presença dEle na sua vida. Às vezes nós queremos somente as bênçãos, não queremos o dono da bênção. Eu quero o dono da bênção, porque eu amo esse Jesus. Nessa manhã você também vai declarar com a sua boca que você vai falar assim, Senhor, eu te amo. Não importa mais, até aqui eu vivi carregando um fardo pesado. Até aqui eu carreguei essas coisas que eu carreguei sem saber que eu estava carregando. Me perdoa. Mas a partir de hoje eu vou trocar contigo, Jesus. Eu vou trocar o meu fardo pesado pela tua presença. Segunda, e para fechar esse primeiro passo. Quando você olhar para você, nunca se sinta desqualificado por aquilo que você fez no seu passado. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, o nosso passado, Ele largou e Ele deixou, Ele jogou lá no mar do esquecimento. Eu sempre uso como que é a palavra? Algo parecido para explicar melhor. Quando você joga o lixo lá fora da sua casa para o caminhão do lixo levar embora, depois você corre atrás do caminhão do lixo, você fala, ei, volta aqui que eu quero ver um negócio aí no lixo. Ninguém faz isso. É a mesma coisa quando Jesus nos salvou. Os nossos pecados Ele jogou lá longe, do qual Ele nem se lembra mais. Você sabe quem te chama pelo teu passado? É o diabo. Jesus, Ele te chama pelo teu nome. Porque lá em Isaías existe uma promessa que ele diz assim, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu te formei, eu te chamei, eu te remi. E lá no fim diz o quê? Tu és meu. João 15:16 diz assim, não foi nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Então não fique preocupado achando que você é desqualificado, que você não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe falar. Jesus te escolheu com um propósito. E não foi por causa do seu passado. O seu passado Ele apagou. Glória a Deus. Tem uma canção que eu gosto dela. Eu não sei se o Richard vai saber, mas a gente vai junto aí. E o título dela é Me Escolheu. E eu vou cantar só um trechinho, só para você entender como que o amor de Deus é por nós. E diz assim, o Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me afligiria. Mas olha isso, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra Ele, e somente Ele não falhará. É só o Senhor que não falha. Nós falhamos diariamente, mas isso não muda o amor que o Senhor tem por nós. O segundo ponto, Jabes rogou e ele orou para que o Senhor expandisse o seu território, ou ele alargasse as suas fronteiras. Ele estava pedindo a prosperidade do Senhor, porque ele não queria que o passado dele marcasse a história que ele tinha com o Senhor.
E que o passado de dores que ele tinha não condenasse o futuro dele. Ele já estava olhando lá na frente. Ele já estava olhando no futuro. Porque ele sabia que se ele estivesse cheio das bênçãos do Senhor, cheio da prosperidade de Deus, ele não iria temer nada. Às vezes a gente olha e fala: eu não consigo conquistar nada. Eu não tenho um futuro. Eu sou uma pessoa que não dá certo para fazer nada. Mas aí vem Jabes e mostra que se você orar, confiar, Deus ele vai mudar a sua história. Mas nós temos que ter postura de sermos filhos de Deus. E nós temos que ter disposição para irmos atrás do que queremos. Aqui Jabes não foi e falou: ora por mim, faz isso por mim. Não, ele se dispôs a orar e buscar no Senhor. Ele se dispôs a orar e falar: Senhor, alarga as minhas tendas. Só que ele entendeu que por mais bênçãos e influências que ele estivesse nas suas mãos, nada se compararia às bênçãos do Senhor Jesus. Nós devemos ter essas atitudes e clamar pelo sangue de Jesus sempre e pedir: Senhor, sê comigo, Pai. Alarga as minhas fronteiras, porque às vezes nós estamos num campo tão limitado que nós não conseguimos ver, mas nessa manhã Deus vai te dar visão de águia. E você vai olhar para o alvo, você vai enxergar lá na frente. E como a águia, nada do que acontecer ao seu redor você vai enxergar. Porque você está protegido pelas bênçãos do Senhor. Com a visão de águia e fitos na tua promessa que vai chegar em nome de Jesus. Terceiro ponto. Ele clama pela presença de Deus e ele diz: que a tua mão esteja comigo. O Senhor é maravilhoso. E se você clamar e pedir que a mão dele sempre esteja com você, você precisa confiar. Porque às vezes nós clamamos e falamos: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Mas aí você faz tudo conforme o seu jeito. Peça que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e que ele guie os seus passos. Que ele te dê discernimento e sabedoria para enfrentar todas as situações. Quando ele diz assim: que a tua mão esteja comigo, terceira petição dele. Eu lembro de Davi. Quando Davi fala para o Senhor assim: Senhor, retire tudo de mim, mas não retire o teu espírito. Porque Jabes sabia que o espírito e a presença do Senhor é mais importante que tudo. É mais importante que influência, que as bênçãos, a presença dele. É o que nos move diariamente. Eu falei para vocês que nós temos que querer sempre o dono da bênção, do que as bênçãos do Senhor. Estar com Jesus é maravilhoso porque ele é a fonte inesgotável de bênçãos abundantes, de amor abundante. Jabes, ele sabia disso. Nós podemos vencer todas as coisas se Deus estiver conosco. Mas se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos até a metade do caminho. Ou nós não vamos nem sair do primeiro lugar. Nós não vamos nem dar o primeiro passo. Entenda uma coisa. Tudo que você tem, tudo que você tiver, tudo que você for ser na sua vida, é porque o Senhor quer dessa forma. Não é pela sua força. Não é pelo seu entendimento. Querido, Deus é o dono de tudo. Antes que existisse a ciência, Ele já era. O que é a medicina para o Senhor? Ele é a medicina. Ele ressuscitou Lázaro que estava morto há 4 dias. Você conhece alguma outra pessoa que morreu, ressuscitou e hoje está vivo? E vivo dentro de mim, de você? Ele desafiou todas as coisas porque Ele é Deus. Então confie mais no Senhor. O Senhor nessa manhã está falando: eu posso realizar o que você precisa, mas confie em mim. Se entregue a mim. Deixe o Senhor guiar a sua vida, guiar os seus passos.
quarto ponto, Jabes fez o quê? Clamou pela proteção de Deus. Quando você acredita e quando você sabe que Deus é quem te protege, Deus, Ele está acima de tudo. Se é Deus que me protege, é Deus que me guarda, como que está escrito na palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o que for, o diabo pode mandar quem for. Se você está protegido, se você sabe que Deus é que te protege, nada vai te acontecer. Pode olhar feio para você, pode fazer oração contrária, pode querer difamar você, falar o que quiser. Quando você está protegido debaixo da forte, poderosa mão de Deus, não existe nada que vai te acontecer. É Deus quem te guarda, querido. É Deus que guarda a tua casa. É Deus que guarda os seus sonhos, os seus projetos. É Deus que está guardando. Porque um dia saiu no seu coração, você gerou no seu coração. Mas antes disso, Deus já havia gerado no coração dele. Jabes diz assim: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Uma pessoa que faz uma oração dessa, será que estava tudo bem na vida dela? Não estava. O nosso erro como seres humanos é acharmos que nós podemos todas as coisas. É acharmos que mesmo que nós somos crentes, nós estamos livres de todas essas coisas. Não. As aflições do dia a dia às vezes chegam. Mas quando isso acontecer, se isso acontecer, você vai declarar como está em Salmos 46, no verso 1. Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ah, pastora, mas por que Deus permitiu isso? Eu não sei. Às vezes nós não temos respostas para tudo. Porque às vezes são atitudes nossas. Atitude de buscar e falar: Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Não estou vendo o que está acontecendo. Eu não dei causa para isso. Mas eu confio que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu sonho, do que eu imagino. E por último, Deus, Ele atende o pedido de Jabes. Porque Deus sempre vai escutar as nossas orações. Não importa quanto tímido você seja. Às vezes as pessoas brincam. Ah, que o pastor não chame para orar pela nação. Que o pastor não chame para orar. E eu sempre brinco, eu falo: você vai ser o próximo. Vai pregar. Por quê? Porque não existe impossível para Deus. Sabe, queridos? Às vezes as pessoas são tão tímidas para pedir as coisas para Deus, quando o Senhor, Ele diz que se você pedir, você vai receber. E tudo que pedires em oração, crendo, você não pode esquecer do crendo. Porque às vezes você faz oração lá, mas Senhor, eu não sei se o Senhor vai fazer, não. Eu não sei se o Senhor vai curar. Eu não sei, não. Tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. O segredo é pedir a Deus com fé e crer que Ele vai fazer. Por mais tímido que você seja, mais vergonha que você tenha, eu não consigo falar em público, eu não consigo. Mas eu tenho certeza que lá na sua casa você consegue orar e falar com o Senhor. Eu tenho certeza disso. E quando você for orar, fale para o Senhor tudo aquilo que está dentro do seu coração. Não tenha medo. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir dos seus lábios você declarando e falando para Ele. O Senhor Jesus diz para alguém nessa manhã que Ele está com saudade de ouvir a sua voz. Não permita que os fardos que você tem carregado, as dores que você passou, tudo aquilo que reflete no seu dia de hoje, mude o seu futuro e a sua história. Decida deixar tudo isso aqui no altar nessa manhã.
Decida confiar e dar o primeiro passo de entrega inteiramente para o Senhor. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Tudo bem, mas eu estou te convidando a deixar esses fardos no altar e viver uma novidade com o Senhor para a sua vida. Tire o velho para receber o novo do Senhor nessa manhã. O Espírito Santo, Ele está te tocando neste momento e te mostrando que existe poder na oração. Muitos crentes acham que o Senhor não ouve as suas orações mais, porque eles não oram. Sabe, imagine um espelho. Quando você chega perto do espelho, a sua imagem vai aumentando. Quando você se afasta do espelho, essa imagem vai diminuindo. É assim com o Senhor. Nós só vamos ter intimidade com o Senhor através das nossas orações. Quanto mais você se achegar na presença do Senhor, quanto mais perto você querer estar com Ele, mais perto Ele vai estar de você. Se coloque de pé no seu lugar neste momento. Eu não sei o que estão dizendo ao seu respeito. Eu não sei quais foram as marcas que te trouxeram até aqui. Eu não sei o que o seu nome diz sobre a sua vida. O que eu sei é que hoje Deus, Ele pode mudar a sua história. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele vai escrever uma nova história na sua vida. O sonho não acabou para você, não. Não é o médico que assinou embaixo que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Ele pode todas as coisas. Mas existe a decisão de deixar o fardo com o Senhor e esquecer de tudo aquilo que ficou para trás. Esse ano 2023 nós estamos declarando, é o ano que nós estamos prosseguindo para o alvo e declarando que nada nos faltará. Só que antes diz o quê? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu sigo para o alvo. Então decida deixar os fardos de angústia, de tristeza, de vergonha aqui no altar hoje. Esqueça o que ficou para trás. O Senhor Jesus, Ele vai tratar com você. Ele vai tratar qualquer situação. Tudo aquilo que você tem falado para o Senhor que não vai conseguir, que é impossível. Ele diz para você neste momento, se você deixar no altar, confiar em mim, eu vou resolver todas as situações. Mas é deixar esquecer, querido. No momento da oração, você vai deixar, você vai se libertar de tudo isso. E você não vai lembrar mais. Você vai deixar no altar, você vai falar, Senhor, eu estou deixando aqui. Agora é com o Senhor. E quando acontecer o contrário, quando não acontecer da forma que você quiser, porque eu não sei quando que Deus vai operar o milagre, você vai seguir confiando no Senhor.